Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui para mais uma aula e hoje nós vamos falar a respeito de inteligência artificial e também sobre aprendizado de máquina, né? O machine learning, tá bem? Inteligência artificial, então, o que é a inteligência artificial? A inteligência artificial é um ramo da ciência da computação que ela vai buscar simular, né, as capacidades humanas. Quais capacidades humanas a inteligência artificial vai, né, tentar aí simular, né, o raciocínio humano, o aprendizado humano, a tomada de decisão e a percepção humana, tá? Então tudo isso aí envolve a inteligência artificial, né, para tentar fazer com que as máquinas, né, elas tenham também essas capacidades, tá certo? Então, a IA ela vai permitir que as máquinas realizem tarefas que normalmente são feitas pelos humanos, tá? Por exemplo, aí o reconhecimento facial em aeroportos, tá? Tudo isso, né, por meio de sistemas automatizados, então, né, com a ajuda da inteligência artificial, né, buscando aí fazer, né, todas essas tarefas, tá? Aqui você já pode perceber, então, que por meio, né, desta matéria jornalística, que o reconhecimento facial ele já está muito presente aí em vários campos, né, da nossa vida. Tá? Aqui nós temos a notícia então que o reconhecimento facial ele está se espalhando pelos aeroportos de todo o mundo, né, e também aqui, é óbvio, no nosso país, tá? No Brasil. A tecnologia biométrica, então, ela está se expandindo aqui nos aeroportos dos Estados Unidos, tá? E do mundo, transformando, tá? Desde o despacho da mala até o embarque do avião, tá certo? Aqui a gente vai tratar, né, mais a inteligência artificial sempre num contexto mais de polícia, né, num contexto mais policial, mas é óbvio que a inteligência artificial, né, ela tem ramificações aí em todas as áreas, tá? Inclusive, né, aqui neste exemplo aqui do aeroporto, tá? A inteligência artificial ela não trataria somente do reconhecimento facial, por exemplo, com objetivos investigativos, né? Você poderia ter aí um reconhecimento facial, por exemplo, para acessar determinada área do aeroporto, tá? Ou para realizar determinados tipos de serviços ali dentro do aeroporto, por exemplo, um check-in automático, né? Somente já chegando ali, né, e fazendo o reconhecimento facial, né, o seu check-in ele já de pronto já estaria realizado, tá? Tudo isso são tarefas então que contém aí este ramo da ciência da computação, né, denominada inteligência artificial, tá certo? Vamos avançar aqui então. Nós vamos ver as classificações da inteligência artificial. Primeiramente, então, eu trago para vocês aqui a classificação em inteligência artificial fraca ou inteligência artificial forte, tá? A IA fraca, ela também pode ser chamada de estreita e a IA forte, ela pode ser chamada de geral, tá? A IA fraca ou estreita, então, é aquela que a gente já tem muito presente aí no nosso cotidiano, tá? Ela foi projetada, então, para realizar as tarefas específicas sem nenhuma consciência ou compreensão geral, tá? Por exemplo aí, né, o ChatGPT, que provavelmente você já é um utilizador, né? O Microsoft Copilot, a Siri da Apple, o Google Tradutor, tá? Tudo isso faz parte aí desta classificação de inteligência artificial, a inteligência artificial fraca ou estreita, tá? Então, este tipo de inteligência artificial, ele atua sob limites pré-programados, tá? Não pensa, tá, pessoal? A IA fraca, então, ela só realiza tarefas específicas, né, sem consciência ou uma compreensão geral, tá? Apenas ela responde com base em padrões aprendidos e dados recebidos, tá? Dados guardados, dados históricos, por exemplo, tá? Por outro lado, a gente tem a inteligência artificial forte ou geral. Aí sim, essa seria capaz de realizar qualquer tarefa intelectual, né, que um ser humano pudesse realizar, tá? Com um nível de autonomia igual, né, ou muito semelhante aí ao do ser humano, tá? Só que, tá, este tipo de inteligência ainda não existe na prática, tá certo? Tá? Aqui então nós teríamos, né, consciência do sistema, tá, num nível assim, né, Exterminador do Futuro, Skynet, tá? Raciocínio abstrato, por exemplo, aprendizado adaptativo completo, tá? Então ela conseguiria aí realizar, né, todas as tarefas intelectuais que um ser humano consegue, né, realizar hoje, tá? Então
né? Ainda não existe, tá, pessoal? Frise-se muito bem isso, tá? É um objetivo futuro da inteligência artificial, tá? Só que isso, obviamente, né, tem muitas implicações aí relacionadas à ética, tá? À segurança, principalmente, né? Segurança e controle, tá? Tudo isso vai ter que ser verificado, né, quando a gente começar a chegar mais perto de atingir aí esse tipo de inteligência artificial, tá? Inteligência artificial forte ou geral, tá bem? Então, essas são duas classificações da inteligência artificial. E nós também temos aqui, né, isso está expresso aí no seu edital, a inteligência artificial generativa, a IA generativa. Tá? Então, essa é uma sub-área moderna aí da inteligência artificial que é capaz de criar o conteúdo novo com base em dados, tá? Dados como textos, imagens, músicas, códigos, tá? Uma imensa base de dados aí gerando conteúdo novo, tá? Então, né, como o exemplo que eu dei aqui atrás, né, isso faz parte, então, aí, da inteligência artificial fraca ou estreita, está dentro dessa classificação, né, uma sub-área da inteligência artificial, né, e nós temos aí exemplos, né, muito conhecidos já, tá, desse tipo de inteligência artificial, a inteligência artificial generativa, que são o Chat GPT, tá, o Microsoft Copilot, tá, o DALL e também aí da empresa, né, é a mesma empresa aí do Chat GPT, o GitHub Copilot, tá, relacionado aí a códigos, né, de programação. Aqui esta ramificação do Chat GPT aqui para especificamente, né, para geração de imagens, tá certo? Então são exemplos conhecidos aí desta sub-área da inteligência artificial, a inteligência artificial generativa, tá certo? Vamos avançando aqui, então, que a gente vai ver alguns riscos, né, e desafios da inteligência artificial. Nem tudo são flores, né, pessoal? Muito bom, né, que a gente tenha ajuda aí da inteligência artificial para realizar tarefas diárias, mas também nós temos alguns riscos atrelados a isso e também alguns desafios. O primeiro deles aqui são, né, as alucinações, chamadas alucinações. A alucinação é quando a inteligência artificial ela cria uma resposta falsa com aparência tão convincente que você chegue a acreditar que aquela informação é verdadeira. É bem possível que a resposta que você receba, né, seja uma alucinação, tá? Uma resposta falsa com aparência de ser convincente, porque neste caso específico a inteligência artificial ela está tentando preencher aquele vazio ali que não existe, tá? Aquela informação que não foi buscada em nenhum local, tá? Que não conseguiu se fazer uma correlação e está, através aí das suas correlações, lhe retornando uma resposta que pode não ser verdadeira, uma resposta falsa, mas com aparência de ser verdadeira, tá certo? Então, isso é a alucinação. Nós temos também os vieses, tá? Que são os resultados que são influenciados por dados, né, de treinamento parciais, tá? Isso leva a resultados tendenciosos. Então, quando não se tem ali a totalidade dos dados para se dar a resposta correta, nós podemos ter um viés, tá? Um resultado que pode ser tendencioso e prejudicar, né, alguma determinada classe, por exemplo, tá certo? Temos também problemas e riscos relacionados à privacidade, né? Por exemplo, vazamento de dados sensíveis aí com os quais você interage, né, com a inteligência artificial. Por exemplo, né, todo mundo hoje em dia aí, eu duvido que você já não tenha colocado, tá, algum dado sensível seu, né, em algum destes softwares de inteligência artificial, por exemplo, ChatGPT, Microsoft Copilot, tá? Então, essa base de dados, tá, obviamente que teoricamente ela é muito bem protegida, mas sempre há o risco, né, o risco nunca é zero de vazamento de dados, tá, dessas plataformas, tá certo? Então, este é um risco e um desafio que também temos que levar em conta, né, relacionado aí à inteligência artificial, tá certo? Vamos avançar aqui. Agora a gente vai falar um pouco sobre machine learning, tá? Aprendizado de máquina. O aprendizagem de máquina, então, é uma sub-área aí da inteligência artificial e ela é baseada no conceito de que as máquinas elas podem aprender com os dados e tomar decisões
tá? Com um mínimo de intervenção humana. Então, o aprendizado de máquina, ela busca minimizar a intervenção humana ali, né, naquele ambiente, tá certo? Então, o Machine Learning traz aí sistemas para que se possa fazer previsões, classificações, né, tomar decisões com mínima ou muito pouca intervenção humana, realmente aí tentando substituir, né, o homem pela máquina, tá certo? Um exemplo aqui seria prever, né, se uma transação financeira ela é fraude ou não, tá bem? Logo mais eu vou dar alguns exemplos, tá? E vou trazer um exemplo aí exatamente sobre a fraude em sistemas financeiros, tá certo? O processo básico, então, aqui de aprendizado de máquina é, né, primeiramente aí se fazer a coleta dos dados, tá? Dados históricos ou observacionais, como números, textos, imagens. Depois, se fazer um pré-processamento, tá? Uma limpeza, uma organização destes dados para trazer para o treinamento do modelo, tá? Aqui então o algoritmo ele vai analisar os dados e vai aprender os padrões. Depois vai validar, né, fazer testes sobre estes padrões, né, para verificar se o modelo aprendeu corretamente, para por fim realizar, né, a predição ou tomar alguma decisão. Então o modelo ele é utilizado para prever ou para classificar novos dados. Aqui, então, processinho básico, tá, de aprendizado de máquina, tá certo? Vamos avançando aqui, agora sim a gente vai trazer os tipos de aprendizado de máquina. Nós temos, primeiramente, tá, o aprendizado supervisionado. Nesse tipo de aprendizado, tá, o modelo ele vai aprender com dados rotulados, ou seja, aqui já se sabe a resposta esperada. Por exemplo, aqui, identificar se um e-mail é spam ou não é. Então, o modelo ele vai aprender, né, com diversos destes dados já rotulados. Por exemplo, ele vai ter lá uma base de dados, né, já classificada, identificada, tá, dizendo que tal e-mail é spam, tal e-mail não é spam. Quando, por exemplo, existir dentro de um e-mail a palavra promoção, vai ser classificada como spam. Quando não existir, não vai ser classificada como spam. Quando existir um valor dentro de um e-mail, seria classificado como spam, entendeu? Então, os dados eles já vão estar rotulados, já vai ter essa base de dados rotulados e o modelo vai aprender com esses dados para futuramente, né, dizer, né, se ou classificar se um e-mail é spam ou não, tá? Análise também se uma transação é fraudulenta com base nas transações anteriores, né? Por exemplo, aí o sistema poderia ter, né, uma base de dados, né, as informações de que determinado cliente ali ele sempre realiza operações de R$ 1.000, R$ 500, R$ 600, R$ 700, tá? E classificar, né, estes dados que são operações normais, operações fora, né, deste tipo ou deste nível, dessa quantidade de valores, por exemplo, seriam classificadas como fraudulentas, tá? Como, por exemplo, aí uma transação, né, em que o cliente fizesse aí de R$ 15.000, R$ 20.000, né, de uma só vez. Então, né, os dados eles já estariam rotulados, tá? O modelo ele já teria aprendido que operações desse tipo seriam consideradas como fraudes, tá? Então, é exatamente dessa forma, né, que se trata aí o aprendizado supervisionado, tá? Com dados já rotulados, no qual a gente já sabe a resposta, tá? Por outro lado, o aprendizado não supervisionado, não existem estes rótulos, tá? Não tem nenhum dado rotulado, o algoritmo, o modelo, ele vai tentar descobrir os padrões por conta própria. Aqui a gente tem um exemplo, né, de agrupar perfis suspeitos com comportamentos semelhantes sem saber, né, quem é o culpado, tá? Então, a grande diferença aqui, né, do aprendizado supervisionado e o não supervisionado é que no supervisionado os dados eles já foram rotulados e o modelo ele vai aprender, né, com esses dados rotulados. Então a gente já tem, né, a resposta, a gente já sabe o que é e o que não é, por exemplo. E aqui no aprendizado não supervisionado não há essa rotulação prévia de dados. O algoritmo, o sistema, ele vai ter que descobrir todos esses padrões aí por conta própria, tá bem? Nós temos também aqui um terceiro tipo de aprendizado de máquina, que é o aprendizado por reforço.
Aqui, por exemplo, o sistema ele vai aprender aí por erros e acertos, tá? Tomando aí as decisões em sequência para tentar maximizar aí o seu objetivo, tá? Por exemplo, né, simulações de estratégias operacionais, né, quando se trata aí de logística de uma missão, treinamento de drones ou sistema de vigilância noturna, tá? Mas eu vou trazer um outro exemplo para você aqui, que são dos carros autônomos, tá? Por exemplo aí, tá? O carro autônomo ele vai ter um aprendizado por reforço na medida em que você vai colocar, né, dentro de um espaço ali controlado, né, vai colocar o carro para andar dentro daquele espaço ali e você vai fazendo com que o modelo aprenda, né, o que é certo, o que está certo e o que está errado, tá? Com base aí nestas recompensas e punições nos erros e acertos. Por exemplo, quando o carro ele ultrapassar uma faixa que é contínua, né, o modelo ele vai ser acionado para aprender que aquilo ali não é o correto, que ele não pode realizar, né, aquela operação, né, daquela forma, tá certo? Então, isso é o aprendizado por reforço, tá? Temos aqui os nossos 3 tipos, né, mais importantes aí de aprendizado de máquina, tá bem? Vamos avançando aqui então para verificar as aplicações aí da inteligência artificial e do machine learning na segurança pública, tá bem? A PF, então, ela utiliza aí câmeras e sistemas de reconhecimento facial para identificar, né, pessoas em aeroportos. Com certeza você já deve ter visto aí em algum momento alguma reportagem aí na televisão, no jornal ou na internet relacionado ao reconhecimento facial, né, de pessoas suspeitas aí pelas polícias do nosso Brasil, tá certo? O objetivo, então, desse tipo de aplicação é reconhecer automaticamente aí os suspeitos, né, ou pessoas também com restrições de viagem, né, por exemplo, pessoas que não possam sair aí do país, tá bem? O sistema, então, ele é treinado, né, com milhares de imagens de rostos conhecidos, e aqui, né, você já vai se ligando que é um aprendizado supervisionado, tá? Porque os dados eles são rotulados, os dados eles são conhecidos, tá bem? Então o sistema é treinado com esses dados aí e quando uma pessoa passa pela câmera, tá, o modelo ele vai comparar aquele rosto ali que foi capturado pela câmera com os que ele já tem em sua base de dados. Tá? Se houver uma semelhança alta, então, com o rosto da base de dados, o sistema vai alertar o operador. Tá certo? Então, este é um exemplo clássico aí de aplicação, né, de aprendizado de máquina na segurança pública, tá? Vamos avançar aqui. Agora a gente vai ver, né, algumas diferenças, algumas semelhanças e algumas aplicações, né, daqueles sistemas de inteligência artificial que a gente já citou lá no início da nossa aula, tá bem? Por exemplo, aí o Microsoft Copilot, o ChatGPT e também os sistemas de inteligência artificial da empresa Meta, né? A empresa Meta aí que é a dona do Facebook, do Instagram, e você já sabe, né, que o dono da empresa aí é o Mark Zuckerberg, tá bem? Então, aqui embaixo a gente tem uma tabelinha, tá? Com esses 3 sistemas aí de inteligência artificial, o Copilot, o ChatGPT e o Llama da Meta, tá certo? Vamos ver aqui então as características de cada um, tá? Desenvolvedor, então, né, do Copilot é a Microsoft, do ChatGPT é a OpenAI, tá? E o Llama é da Meta, tá? Mesma dona aí do Facebook, tá certo? Função principal do Copilot é ser um assistente de produtividade com inteligência artificial integrada. Você vai ver então que, né, o Copilot ele é bastante focado aí na produtividade, tá? Principalmente porque ele está relacionado aí aos softwares desenvolvidos pela Microsoft, né? O Office 365, por exemplo, aí, Word, Excel, PowerPoint, o Microsoft Teams e o Windows 11. O Copilot ele já vem integrado, tá, nesses softwares aqui e também no Microsoft Edge, o navegador de internet, tá certo? ChatGPT, então, a função principal dele aí é ser uma inteligência artificial conversacional para múltiplas finalidades. Então você pode aí utilizar, né, este software, esta plataforma, na verdade, aí para uma infinidade de coisas, né, desenvolvimento de código aí, estudos para concursos, né, eu tenho plena certeza aí que você já utiliza, né, o ChatGPT ou alguma outra plataforma aí de inteligência artificial para estudar ou para pelo menos ficar sabendo aí a respeito de pontos específicos, tá? Então, ChatGPT
é uma plataforma muito baseada, né, nessas finalidades múltiplas aí. Já o Llama da Meta, tá, são modelos aí de inteligência artificial de código aberto, bem voltados aí para pesquisa e desenvolvimento descentralizado, tá, com aplicações aí na área acadêmica, projetos de inteligência artificial distribuída, metaverso aqui muito ligado, né, ao desenvolvimento aí pela Meta, tá, o metaverso, avatares realistas, por exemplo, tudo isso são áreas de aplicações aí do Llama da Meta, tá certo? E o ChatGPT, suas aplicações diversas aqui, por exemplo, né, redação, estudo, codificação, atendimento, simulações, né? Tudo isso, então, podendo ser realizado ali dentro da plataforma. Vamos aqui agora às características técnicas, tá certo? Copilot, então, ele utiliza os modelos da OpenAI, tá? Principalmente aí o GPT-4, tem integração nativa com os produtos da Microsoft, como eu já havia comentado, tá? O ChatGPT, então, é baseado aí nos modelos GPT 3.5, que é o gratuito, o GPT-4, né, que tem uma parte que é gratuita, outra parte paga, tem suporte a texto, código, imagem e voz, tá? Tudo isso, né, que a gente já havia comentado também. E o Llama, tá? O Llama, então, tem nas suas duas versões aí, o 2 e o 3, e eles são de código aberto, tá? São open source. Podem ser executados localmente, tá? E tem foco aí em ser leve, privativo e auditável, tá certo, pessoal? Copilot, então, como forma de acesso aí, como ele tem essa integração aí com os produtos da Microsoft, você vai poder acessá-lo aí por meio, por exemplo, dos aplicativos da Microsoft 365, né, Word, Excel, PowerPoint, Teams, também aí por meio do Windows 11 e do navegador Microsoft Edge, tá? O ChatGPT, você vai poder acessá-lo aí pelas plataformas web, né, navegadores web comumente, pelos aplicativos mobile, tá? Ou por meio de alguma API também utilizá-lo em algum dos seus sistemas, tá? Já o Llama da Meta, né, ele vai ser acessível aí pelo GitHub, tá? Ferramentas de código aberto, por exemplo, ele já é um pouquinho, não é muito destinado aí ao usuário final, né, o usuário mais leigo, ele é desenvolvido realmente aí para aplicações, né, mais acadêmicas, né, para projetos de inteligência artificial, né, umas situações um pouco mais complexas, tá certo? Então, por aqui nós fechamos essa aula relativa aí à inteligência artificial e aprendizado de máquina. Eu espero que tenha ficado tudo claro. Para mais informações, então, eu peço que vocês recorram aí aos PDFs, né, e não deixem de fazer aí as suas anotações, seus fichamentos, seus resumos, e eu tenho certeza que você vai chegar lá na prova e vai marcar todas as questões de informática corretamente, tá bem? Grande abraço e até a próxima aula.